Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Lendo Bíblia e Curiosidades. O que ocorre? Já parou para pensar que será que o que os apóstolos escreveram no Novo Testamento, será que aquilo que eles escreveram é o que nós temos hoje na Bíblia? Será? O Novo Testamento, ele tem valor histórico? Será? Boas perguntas. Para respondermos esta pergunta, eu vou mostrar uma tabelinha que existe no livro do Dr. Rodrigo Silva, que é esse aqui. Ceticismo da Fé. Travei a língua. E nós vamos usar uma tabelinha deste livro para fazermos algumas considerações. Mas antes, vou explicar uma coisa chamada... eu não sou desse ramo teológico, não. Geralmente não gosto muito de usar esses termos técnicos, teológicos, mas eu vou utilizar um hoje que é crítica textual. O que é crítica textual? Vamos lá. Eu não perguntei lá se o que eles escreveram naquela época é o que nós temos hoje no Novo Testamento, eu não perguntei. Certo? Como é que a gente faz para saber se o que foi escrito lá não foi alterado e chegou nos nossos tempos bem copiado, vamos dizer assim? Será que está a mesma coisa que era na época dos apóstolos? Então, a crítica textual nos ajuda a compreendermos se realmente aquilo que foi escrito lá é o que está escrito aqui. O que a gente faz? Primeiro, a gente tem que tomar em consideração os escritos, os manuscritos antigos. Hoje em dia, as Bíblias que nós temos são todas impressas, cópias impressas, não é? Mas, na época que o apóstolo escreveu o Evangelho, né, ele escreveu num pergaminho, não é? É óbvio que aquele primeiro pergaminho não tem como sobreviver a 2000 anos de história. Não tem. Primeiro porque ele era muito utilizado. Ele era enrolado, né? Abria, lia nas igrejas, fechava, levava para outra igreja, abria, lia de novo. E a outra igreja estava precisando deste pergaminho. Aí o que eles faziam? Eles copiavam. Vamos fazer uma cópia desse aqui, não foi o Evangelho de Mateus? Então vamos copiar. Copia certinho e dá essa cópia para outra igreja, para eles utilizarem. E assim foram fazendo cópias e cópias e cópias. Então, com o passar dos anos, o original, não existe mais. O que existem são cópias. Certo? Essa cópia aqui ficou velha demais, eu fiz uma nova. Essa aqui se deteriorou. Essa aqui, eu fiz uma cópia dessa, e essa se deteriorou, e foi passando o tempo, até chegar aos nossos tempos. Aí a pergunta é, nós temos cópias ainda, essas cópias antigas do Novo Testamento, nós temos manuscritos antigos? Temos sim, certo? Então, o que a gente faz? Para nós sabermos se o que realmente foi escrito lá, é o que nós temos nos tempos de hoje, nós temos que fazer o seguinte: reunir todas as cópias antigas, os manuscritos antigos que chegaram aos nossos tempos, reúna todos eles e compare palavra por palavra cada um. Compara a primeira frase desse com a primeira frase desse, com a primeira frase desse, com a primeira frase desse. Pega todos os manuscritos antigos, por exemplo, compara todo o primeiro parágrafo de todos eles, palavra por palavra, e vê se eles se equiparam, se eles são coerentes entre si. Se forem diferentes, se um explica uma coisa e o outro explica outra,
aí a situação fica difícil. Percentual de erro. Aí nós podemos deduzir que o que nós temos aqui, os manuscritos, diferem em muito do original, se tiverem diferenças, certo? Então, o que acontece? Fizeram isso com o Novo Testamento. Juntaram todas as cópias que chegaram até nós, os manuscritos antigos, juntaram e fizeram uma crítica textual, compara palavra por palavra. Todos eles fizeram isso com todo o Novo Testamento, com todas as cópias antigas que chegaram até nós nos tempos de hoje. E sabe o que aconteceu? O resultado da crítica textual, da análise de palavra por palavra, de todos os manuscritos antigos, o resultado foi de 99,5%. Acho que é. 99,5% de precisão. Ou seja, casam entre si. Todas as nossas cópias antigas, elas casam entre si, palavra por palavra. Tem errinhos mínimos que não fizeram ser 100%. E sim 99,5%, que já é muito. Então, assim, nós podemos confiar no Novo Testamento. Nós podemos confiar no Novo Testamento bíblico que nós temos hoje como sendo 99,5% daquilo que foi escrito originalmente. Certo? Ou seja, os copistas, as pessoas do passado, os monges que viviam lá nos monastérios, a nossa história antiga, os escritos dos historiadores antigos, Heródoto, Joséfo, dentre outros, a história lá da Europa, tudo, Império Romano, Novo Testamento Bíblico, todos eles chegaram até nós graças a esses copistas do passado, principalmente cristãos, monges cristãos. Passavam a vida toda lá copiando o Novo Testamento inteiro. Um monge copiava uma Bíblia inteira. Era a vida dele ficar copiando Bíblia, palavra por palavra. Entendeu? Então, graças ao trabalho desses monges e de todos os copistas cristãos, graças ao trabalho deles, o Novo Testamento chegou até nós, nos tempos de hoje. E assim, eles fizeram um ótimo trabalho. Por quê? Porque eles fizeram cópias do Novo Testamento em épocas diferentes, em lugares diferentes. E quando nós comparamos essas cópias na crítica textual, dá a precisão de 99%. Então, realmente, nesse quesito, o Evangelho é confiável. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Pergunta. Nós temos que fazer outra pergunta. Qual é a data do manuscrito que chegou até nós nos tempos de hoje? Qual é a data do manuscrito mais antigo que nós temos? Estabelecemos uma data do manuscrito mais antigo e fazemos outra pergunta. Qual é o intervalo de quando foi escrito o Evangelho, lá, por exemplo, Mateus, quando foi escrito? Por volta do ano 60 depois de Cristo. Beleza. O Evangelho, Novo Testamento. Nós conferimos o ano em que o manuscrito, o original foi escrito. Nós temos como saber isso na história. Então nós estabelecemos o ano em que o original foi escrito e comparamos qual é o tempo, desde que ele foi escrito até a cópia mais antiga que nós temos. Entendeu? Quando foi escrito, compara o tempo até a data do manuscrito mais antigo que nós temos. Comparamos esse intervalo. Se forem poucos anos, a precisão histórica é boa. Se forem muitos anos, aí a gente já começa a ficar com dúvida a respeito de que será que o que nós temos hoje é o que foi escrito no original? Aí fica com muita dúvida, entendeu? Então, nós temos que fazer isso no Novo Testamento para comparar, não é? E o que acontece? Vamos à tabela aqui. Vamos à tabela.
Olha, vou fazer... Aqui na tabela, nos mostra o seguinte. Só um minuto que eu vou achar aqui a página. Ó, voltei. Achei a página. Ó, vou mostrar pra vocês a tabela. Tira o print aí. Ó, analisa, dá um pause no vídeo e analisa a tabela. Vou explicar ela. Ó, essa tabela aqui, ela mostra os manuscritos da história antiga e também do Novo Testamento. Chegaram aos nossos tempos. Por exemplo, hoje lá no curso de História, nós estudamos a respeito de Júlio César. Você pesquisa lá no Google, aparece lá no Wikipedia, tudo sobre Júlio César. Como é que eles sabem essas coisas de Júlio César? Por causa desses livros dos historiadores antigos que chegaram até os nossos tempos. Certo? Então, temos lá a história de Júlio César, Tito Flávio, Sófocles, Platão, Tácito, Heródoto, Plínio o Moço, Homero, Sófocles. Esse Homero, tô lendo ele. Não, tô lendo Heródoto. Heródoto. Em breve nós teremos vídeos sobre história antiga. Sófocles, Demóstenes, Aristóteles, conhecem Aristóteles? Suetônio, e também temos o Novo Testamento. Nessa tabela, ela mostra quantas cópias antigas nós temos. Quanto mais cópias antigas, mais confiável é historicamente. Quanto menos cópia tivermos, menos confiável será historicamente, certo? E mostra o número de cópias que nós temos aqui nessa tabela. E também mostra qual é o intervalo de quando foi escrito o original e da cópia mais antiga que nós temos. Lembrando, se o tempo for pequeno, se o intervalo for pequeno, mais confiável é. Se o intervalo for grandão, menos confiável é. Certo? Por exemplo, olha assim, ó, nós falamos muito de Aristóteles nas nossas aulas, filosofia e etc. Quem foi Aristóteles? Mas vamos botar ele no crivo da história? Peraí que eu tá dando cãibra aqui. Ai, cãibra não, tá formigando minha perna. Olha, vamos botar Aristóteles no nosso crivo histórico aqui para ver se é confiável ou não. Olha, nós não temos ainda nos nossos cursos de história falando de Aristóteles, de filosofia, mas vamos botar ele na nossa crítica textual. Vamos ver. Olha, na nossa análise histórica. Eu pergunto, quantas cópias antigas, manuscritos antigos de Aristóteles nós temos nos dias de hoje? Nós temos 2, 3, 4, 5? Não. Temos 49 manuscritos, cópias antigas de Aristóteles. Certo? Então, para nós fazermos nossa crítica textual de Aristóteles, nós só temos 49 cópias que chegaram até nós nos tempos de hoje. É pouca, é pouca. Não é pouquinha, mas ainda é pouca. Certo? Agora, qual é a data da cópia mais antiga de Aristóteles que nós temos? Vamos ver aqui. Ó, a cópia mais antiga, ela data do ano 1100 depois de Cristo. Beleza, é antigo? É. Mas quando foi escrito o original? Qual foi o tempo de vida do Aristóteles? Ele viveu em que época? Vamos ver. Aristóteles viveu entre 384 a 322 antes de Cristo. É muito tempo, desde Aristóteles até a cópia mais antiga que nós temos. Veja, Aristóteles viveu lá por volta do terceiro século antes de Cristo, ano 300, ano 200, do quarto século antes de Cristo. Mas a cópia mais antiga que nós temos é datada do ano 1100 depois de Cristo. Ah, não, tem um intervalo de 1400 anos. É confiável Aristóteles? A Bíblia não é confiável, mas Aristóteles é confiável nas faculdades. É confiável. Olha o intervalo de tempo que existe.
entre Aristóteles e a cópia mais antiga que nós temos sobre Aristóteles. 1400 anos. Nós só temos 49 cópias antigas para nós fazermos a crítica textual. Mas ninguém questiona Aristóteles nas nossas faculdades. É histórico, Aristóteles. Mas a Bíblia não. A Bíblia não. Eles dizem que não, aquilo que foi escrito não é o que chegou até nós nos tempos de hoje. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar outra aqui. Tácito. Tácito. Anais e Histórias de Tácito. Vamos ver. Ele viveu no ano 100 depois de Cristo. E a cópia mais antiga que nós temos dele é datada do ano 1100 depois de Cristo. Um intervalo de 1000 anos. 1000 anos. Desde Tácito até a cópia mais antiga de Tácito. Aí é difícil ter coerência histórica. Vamos pergunta, quantas cópias antigas nós temos hoje em dia de Tácito? Vamos ver? Deve ser bem umas 300, né? Para ser tão confiável historicamente. Vamos ver? O Tácito. 2! Apenas 2 copinhas. Copiazinhas que nós temos nos dias de hoje de Tácito. Ou seja, é histórico. É histórico, beleza. Desde quando o carinha viveu, até a cópia mais antiga que nós temos um período de 1000 anos. 1000 anos. E para fazermos a crítica textual, nós só temos apenas 2 cópias de Tácito. Então, gente, aprendam que aquela história que nós temos nas faculdades, que é inquestionável, essa história aí, quando nós vamos comparar número de manuscritos, intervalo entre o original e a cópia mais antiga, falha muito, certo? Então, vamos comparar agora com o Novo Testamento. Vamos pegar o seguinte, qual é o manuscrito, o livro de história antiga, o livro da antiguidade mais confiável que nós temos? Que eu lhe pergunto, que eu falo, ele tem que ter muitas cópias nos dias de hoje, para nós fazermos uma boa crítica textual, e ele tem que ter um intervalo pequeno entre o original e a cópia mais antiga. Quanto menor for esse intervalo e quanto maior for o número de cópias, mais confiável ele é historicamente falando. Beleza? Então vamos pegar o segundo colocado da nossa lista aqui, da nossa tabela. Livro antigo, da história antiga, mais confiável que nós temos é... Vamos ver aqui em terceiro lugar da nossa história antiga vem Tito Livio, Anais do Povo Romano. Vamos ver. Ele viveu entre 59 antes de Cristo até 17 depois de Cristo. A cópia mais antiga que nós temos dele data do ano 300 depois de Cristo. Um intervalo de 360 anos. É um intervalo pequeno, é confiável, nosso terceiro lugar aqui da história. Quantas cópias antigas nós temos hoje de Tito Livio? Nós temos 201 cópias antigas. É um número bom, considerável. Dá para nós fazermos uma boa crítica textual com essas 201 cópias, não é? E é um intervalo pequeno entre a vida dele, quando ele provavelmente escreveu ali, até a cópia mais antiga. Tem um intervalo de apenas 360 anos. Então é um livro bom para se confiar. É nosso terceiro lugar. Agora, segundo lugar, nós temos
Homero, a Ilíada de Homero. Homero, ele viveu em 900 antes de Cristo. Então, o livro dele foi escrito ali por volta do ano 900 antes de Cristo. É muito antigo. Qual é a data da cópia mais antiga de Homero que nós temos? Vamos ver? Data do ano 400 depois de Cristo. Opa! Agora sim. Não, quer dizer, o intervalo é muito grande. Vamos ver. 900, 1.300 anos. 1.300 anos. É isso? Vamos ver, vou confiar aqui, vou confirmar. 900 antes de Cristo, 900 anos, mais 400 é 1.300 anos. 1.300 anos. Poxa, 1.300 anos de diferença da cópia mais antiga, mas também o carinha, vamos considerar que o cara é muito antigo, né? Viveu por volta do ano 900 antes de Cristo. É óbvio que nós não vamos ter cópias anteriores a Cristo desse livro. Então vamos compensar aí. Dá para confiar. É um intervalo grande? É. Mas vamos relevar, porque o cara é muito antigo, né? Homero viveu há 2.000, quase 3.000 anos atrás. Certo? Mas assim, por que ele está no nosso segundo lugar? Sim, porque Homero, ele tem 643 cópias antigas. 643 cópias antigas são muitas cópias. Então dá para fazer uma boa crítica textual de Homero. Agora, adivinhe, quem é da nossa história antiga aqui que está em primeiro lugar? Quem é o mais confiável? Tchan, 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 tchan. O mais confiável da nossa história é o Novo Testamento da Bíblia. Sabe por quê? Porque ele foi escrito entre o ano 50 e o ano 100 depois de Cristo. E a cópia mais antiga que nós temos do Novo Testamento, ela é datada do ano 130 depois de Cristo. Carambolas! Um intervalo de menos de 100 anos. Menos de 100 anos. Olha o intervalo pequenininho. Boa, é confiável. Do nosso mundo histórico aqui, não é uma diferença de 1.000 anos, não. Estamos falando de uma diferença, um intervalo de 100 anos só. 100 aninhos, 100 aninhos. Ou seja, quase que nós temos os originais nos tempos de hoje. De tão antigo que são as nossas cópias. Tão antigas que são as nossas cópias. Agora, pasmem. Pasmem. Eu lhe pergunto. Quantas cópias antigas do Novo Testamento nós temos hoje em dia para fazermos uma crítica textual boa? Lembrando que o Lanterninha lá, o Tácito, só tem 2 cópias. Nosso terceiro lugar tem 201 cópias. O nosso Homero, a Ilíada de Homero, tem 643 cópias. É o livro da antiguidade assim, mais confiável que nós temos. O segundo colocado. Mas o Novo Testamento bíblico, ele tem, sabe quantas cópias antigas? Para nós fazermos a crítica textual? Ele tem 800? Ele tem 900? Ele tem 1.000? Não. O Novo Testamento bíblico, o primeiro colocado na nossa lista, tem 5.300 cópias antigas. 5.300 cópias antigas. Fora outras que nós somarmos aí, em outros requisitos, chega a 5.700 cópias antigas. Uau! Então, o intervalo é pequeno, menos de 100 anos. E o número de cópias é na casa dos 5.300. Então dá para fazer uma boa crítica textual do Novo Testamento. E nós fizemos e chegou numa precisão de 99,5% de precisão. Então, gente, o livro da história antiga mais confiável que nós temos são os livros do Novo Testamento. Por quê? Porque o intervalo
de quando foi escrito e da cópia mais antiga é datado de menos de 100 anos. E segundo, porque o número de cópias antigas é de 5.300 cópias. São de 5.300 cópias. Então, não tem jeito, não tem jeito. Falando de história aqui, é o Novo Testamento que tá por cima. E tá por cima e pisa em cima dos outros livros de história. Então, que papo é esse? De dizermos que a Bíblia não é confiável, mas confiarmos em Heródoto, em Joséfos, em Tito, confiarmos em Homero, na nossa história, na faculdade. Tudo é confiável. Mas o Novo Testamento bíblico não é confiável. Perdão. Mas comparando número de cópias e o intervalo, a Bíblia vai a 300 por hora, enquanto os outros livros da história vão apenas a 50 por hora. Então, é esse vídeo que eu queria deixar aqui para vocês, galerinha. O Novo Testamento bíblico, ele é confiável. Ele é confiável, pode confiar. Porque não tem como. Passou por cima e ainda deu a ré. Nos outros livros de história antiga. É o mais confiável que nós temos. 5.300 cópias. Um intervalo de menos de 100 anos. O manuscrito John Ryland, que eu não sei como fala, ele é datado do ano 100. Do ano 100 depois de Cristo. Então, Novo Testamento é isso, galera. É confiável. Podem confiar, historicamente falando. Beleza? Valeu!